Olá pessoal, então nossa aula de hoje aqui, né, é sobre a interpretação estatística generalizada, tá certo? O que eu vou fazer aqui é basicamente um resumo, né, de tudo que a gente viu com relação à mecânica quântica, englobando aí tanto os espectros contínuos como os espectros discretos, tá bom? Eu vou começar com o espectro discreto porque geralmente é aquele que a gente se depara e a gente sabe trabalhar melhor, né? Que é quando a gente consegue encontrar um conjunto de funções, né, que não necessariamente são autoestados do Hamiltoniano, mas frequentemente, né, nos problemas físicos que a gente tem, são autoestados do próprio Hamiltoniano, mas não é uma condição necessária. Tá bom? Então, digamos que você tem um determinado operador no seu problema físico, que pode ser inclusive o Hamiltoniano, né, que gera um espectro discreto, né? Ou seja, gera um conjunto de funções aqui psi de n de x, tá bom? E aí esse conjunto de funções psi de n de x, que pode correr o índice aqui de 1, né, até o infinito, tá bom? Sem problema nenhum. Digamos que esse conjunto, né, seja completo. O que eu quero dizer na linguagem matemática que esse conjunto é completo? Né? Esse conjunto de funções, para ele ser completo, ele precisa descrever de forma única qualquer outra função de x, tá bom? No espaço na qual ele é definido. Então, se esse conjunto completo aqui ele é definido de 0 a L, como a gente viu lá no caso do pulso infinito, né? Qualquer função dentro do pulso infinito pode ser descrita, né, através dessas funções. A completeza, né, do que a gente chama aí de base, né, porque isso daí, no final das contas, é uma base. Né? Então, esse é um assunto da álgebra linear, que é a chamada completeza da base. A gente não vai provar aqui, mas existem diversos livros de álgebra, né, de análise funcional, que você consegue acessar essa ideia de completeza da base. Uma base ela vai ser completa quando? Né? Bom, então digamos que você já tenha esse conjunto complexo em mãos, né, e ele possa descrever um estado qualquer físico, né, que a gente chama aqui de psi de x de t, ou seja, independente dele ser dependente aqui do tempo, né, eu posso descrever esse estado psi de x de t como uma combinação linear, né, justamente dessas funções de base. Tá bom? Então, se o seu espaço de Hilbert ele não muda com o tempo, né? Por exemplo, o pulso infinito, se você não altera o Hamiltoniano do pulso infinito, se continua sempre aquela mesma largura, o conjunto de funções ele não vai mudar, ou seja, a base não vai mudar. Né? Mas na frente você pode se perguntar o que acontece se o Hamiltoniano mudar. Aí a gente vai ter que entrar dentro do conceito de teoria da perturbação, né? E que as bases, né, do Hamiltoniano ele pode mudar, mas digamos que ele não mude, né? E aí eu posso descrever qualquer estado quântico dentro daquele espaço na qual a base é definida através de uma relação desse tipo. Né? Nesse sentido, digamos que esse conjunto, além de ser completo, ele é um conjunto, né, ortonormal. Então, em geral, a gente procura sempre uma base, né, ortonormal. Por quê? Porque facilita na hora de fazer as análises, né? É sempre interessante trabalhar com conjunto ortonormal, tá bom? Se ele não for ortonormal, a gente já viu aqui que existe um procedimento chamado de Gram-Schmidt, né? Procedimento de Gram-Schmidt, que você consegue transformar uma base não normalizada, né, e não ortogonal, em uma base ortogonal. Então, digamos que agora você tem essa base ortogonal no seu problema aí, né, e você quer descrever qualquer estado físico, né, psi de x de t. O procedimento para encontrar justamente esses coeficientes aqui, né, é você multiplicar de um lado e do outro pelo seu complexo, né, seu valor vetor complexo, psi de x de m, por exemplo, psi de x de t, né? E aqui a gente faz aquele procedimento que é conhecido, né, como truque de Fourier, né, mas é um procedimento basicamente para explorar, né, a ortonormalidade, né, da sua base. Tá bom? Então a gente multiplica aqui por um psi de x, né? Aqui não é psi de x de t não, peço desculpas. Psi de x de m. Né? Multiplica aqui de um lado e do outro.
Aqui também vai ter um psi de m, aqui vai ser psi de n. E basicamente você integra, né, no intervalo na qual é definida a sua base. Pode ser de mais ou menos infinito, né, como é o caso, por exemplo, de o próprio oscilador harmônico, por exemplo, como a gente vai ver daqui a pouco, né, nas próximas aulas. As funções de base, né, que são os autoestados do Hamiltoniano do oscilador harmônico, elas são definidas em todo o espaço, de menos x, né, de menos infinito até mais infinito. Então, digamos que aqui é onde é definido, né, o seu espaço. Não interessa muito aqui os limites de integração nesse momento, na hora da gente generalizar. Mas a gente integra aqui em x, né, de um lado e do outro, faz a integral aqui também desse lado. E aí, como a base é ortogonal, né, ela é ortonormal, melhor dizendo, isso aqui é o delta de mn. Tá bom? Então, com isso, a gente consegue inverter essa integral aqui, usando aqui as propriedades da delta de Dirac, né? Isso aqui vai ser Cn de t, é simplesmente a integral, né, de dx de psi de m de x, psi de x de t. Tá bom? Na linguagem da notação de Dirac, tá bom? A gente já viu que isso daqui, na verdade, é um vetor, né? Ou seja, no conceito de espaço vetorial, isso daqui é um vetor qualquer, que é expresso através de um vetor de base. Tá bom? Então é como se eu estivesse aqui querendo representar essa mesma expressão aqui, é como se fosse um psi de x de t qualquer. Né? Você pode dizer que a dependência aqui é de x de t. Isso aqui vai ser uma somatória, né? Uma combinação linear que pode depender do tempo, isso aqui pode ter dependência temporal, né, de funções de base. Tá bom? E aí, a forma como você vai inverter essa expressão faz com que o nosso Cn de t seja, né, essa integral aqui, que nada mais é do que o psi de m, né, que é m no caso. O nosso Cm, por exemplo, é psi de m, psi de t. Que pode, obviamente, esse produto interno aqui, né, depender, né, do tempo. Tá bom? Isso aqui pode depender do tempo. Então perceba que esse aqui é um produto interno. Está relacionado com o coeficiente C de n de t. E ele pode depender, né, do tempo sem problema nenhum. Agora, se você quer que esse estado aqui seja normalizado, aí é importante observar o seguinte, né? Se o nosso psi de t é normalizado, o que vai acontecer? Quando você normalizar esse rapaz aqui, né, o produto interno dele com ele mesmo é igual a 1, tá bom? Para todos os instantes de tempo. Então, a sua função de onda, né, ela é normalizada, né, que pode ser um pacote de onda, pode ser qualquer coisa, mas o seu estado quântico ele é normalizado para todos os instantes de tempo. Tá bom? Então, essa integral aqui, apesar de parecer depender do tempo, né, ela é igual a 1 sempre, ou seja, o seu estado é sempre normalizado. Qual é a condição para que isso daí aconteça? Quando você olhar para cá, né, perceba que esse 1, que é justamente o produto de psi com ele mesmo, né, que pode depender do tempo, obviamente, né, mas que no final das contas é igual a sempre 1. Né, é importante que você mantenha a probabilidade sempre igual a 1, senão você vai ter, digamos, a perda de densidade de probabilidade e aí já não vai ter mais a equação da continuidade sendo satisfeita nesse caso, ou seja, perda de partícula. Então, essa ideia de perda de partícula, perda de probabilidade, a gente não vai trabalhar. Então, digamos que a função de onda ela é sempre a sua densidade de probabilidade, quando integrada em todo o espaço na qual ela é definida, é sempre 1, independente do tempo, tá bom? Para qualquer instante de tempo. Mas qual é a condição para que isso daqui aconteça? Né? Quando você pega esse rapaz aqui, aí a gente vem com o somatório de m, né, para descrever o que a gente conhece como Bra, né? Esse aqui seria o Bra, né? E esse rapaz aqui seria o Ket, como eu já discuti com vocês. Então, para descrever o Bra, a gente vai pegar Cm estrela de t
E o vetor de base, né, na forma Bra. Então aqui é psi de n. Tudo isso aqui multiplicado por uma somatória de n, né, Cn de t, ket psi de n. Né? Aí novamente usando aqui a ortonormalidade da base, né? Então como psi de n é igual a um delta de mn, né? Qual é a condição que a gente vai... O que vai acontecer aqui? Na hora que eu colocar um delta, esse somatório duplo ele se acaba e eu vou ter aqui psi de m, módulo de psi de t ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 1. Né? Daí a gente tira que como esse rapaz aqui ao quadrado, a soma dele, né, dá igual a 1, a gente vai interpretar esse c de n de t ao quadrado como sendo, né, a probabilidade de quê? Né? Se a gente não está usando exemplo nenhum, é possível tirar uma interpretação para esse Cn de t ao quadrado, mesmo não estando considerando situação específica nenhuma? É possível sim. Isso aí é a probabilidade de, ao fazer uma medida de quem? Do observável O. Mas quem é o observável O? O observável O é o observável que gerou a base. Né? Pode ser o hamiltoniano? Pode. Então, no caso, aí seria uma medida da energia. Pode ser o momento angular. Né? Então, no caso, seria uma medida do momento angular. Pode ser o spin. Então, no caso, seria uma medida do spin. Então, aqui é uma probabilidade de, ao fazer uma medida do observável O, né, obter quem? Né? Obter o alto valor dele, ON. Então, esse aqui é o alto valor, tá certo? De O. Né? No instante T. Então, é preciso se desfazer um pouco aquela ideia de que a probabilidade da partícula está no estado fundamental. A probabilidade da partícula está no estado excitado. Não. Isso aqui vale em situações específicas onde o observável em questão aí é o hamiltoniano. Né? Mas não necessariamente é o hamiltoniano. O observável que gera a base pode ser qualquer outra coisa, pode ser spin, pode ser momento angular. Tá bom? Então, vai depender muito do problema. Mas o que importa é que isso daqui é a probabilidade, esse coeficiente aqui ao quadrado, é a probabilidade de fazer uma medida do observável O, né? Não é de outro observável qualquer, não é medir, por exemplo, posição, não é medir momento, não é medir, digamos, momento angular, não, que é a probabilidade de medir o observável que gerou a base. Tá bom? Então, é a probabilidade de fazer uma medida de O e obter o valor ON. Né? Qual é a condição necessária para isso daqui? É que O, atuando no meu psi de n, de x, me dê o seu alto valor, ON, vezes o psi de n de x. Né? Relação de alto valor e alto vetor. Se isso aqui for Hamiltoniano, beleza, aí a probabilidade de você encontrar a partícula no estado fundamental de energia ou no estado excitado de energia. Né? Mas entenda que, de forma geral, é a probabilidade de fazer a medida do observável O e obter o seu alto valor no instante T. Né? Então perceba que essa probabilidade ela depende do tempo. O nosso Cn de t ao quadrado. Né? Isso aqui pode depender do tempo, sem problema nenhum. Mas é importante que, mesmo que esse rapaz aqui dependa do tempo, a soma de cada uma de todas as probabilidades não depende do tempo. Ela é igual. Né? Como é que pode isso daí, professor? É simples, né? Digamos que o seu sistema seja só de 2 estados quânticos, né? O chamado sistema de 2 níveis. Né? No sistema de 2 níveis, que pode ser um sistema de spin meio, por exemplo, a gente vai ver depois, né?
num sistema de 2 níveis, né, você tem duas possibilidades de encontrar a partícula, por exemplo, no nível 1, posso chamar de estado fundamental, e nível 2. E aí você só tem 2 funções de base, né? E essa probabilidade, ela pode sim depender do tempo. Por exemplo, a probabilidade de encontrar no nível 1, ela pode começar sendo 1, né? E a probabilidade ir a 0, por exemplo, com o passar do tempo. Depois ela pode subir de novo, ir a 0, enfim. Né? Isso vai depender muito do seu sistema, só estou dando um exemplo. Aí, isso aqui seria a probabilidade de encontrar a partícula no nível 1. Né? A probabilidade de encontrar a partícula no nível 2, ela necessariamente teria que começar do 0, porque aqui a soma das duas já é 1. Né? E quando essa daqui for 0, essa daqui tem que ser 1. Então, tem que ter uma relação aqui de complemento entre as duas probabilidades, né? De tal forma que a soma de P2 com P1, né? Mesmo que eles dependam do tempo, seja sempre igual a 1. Né? Mas aqui P depende do tempo e P1 também depende do tempo. É como se a partícula aqui estivesse, né, saltando aqui entre níveis. Né? Isso aqui acontece em sistemas de 2 níveis, em sistemas de spin meio. Tá bom? Então, é uma situação normal. Tá certo? Mas a gente vai ver isso aí mesmo na frente. Mas o que eu quero dizer é que a soma das duas sempre tem que dar 1. Tá bom? A soma das duas é sempre 1. Mesmo que cada uma das probabilidades dependa do tempo. Tudo bem? Bom, como é que fica o caso de uma observável qualquer? Né? Então, seja um observável agora. Outro observável, não observável. Qualquer, que eu vou chamar aqui de B. Né? Então, se for um observável qualquer B, né, obviamente B, que não é o próprio O, operador diferente, depois a gente vai ver que existem algumas restrições aqui. Eles não precisam necessariamente serem iguais, né? Mas existe uma coisa chamada de comutatividade, né, entre dois operadores, que eles vão compartilhar informações aí com relação às autofunções. Né? Mas digamos que é um observável qualquer B totalmente distinto. Né? Você está falando de Hamiltoniano, a gente pode estar falando de posição, de momento, ou de momento angular. Enfim, um operador distinto. Né? Como é que fica, né, o valor esperado, por exemplo, de B? Né? O que é o valor esperado de B? Ele pode depender do tempo, ele vai ser a atuação justamente daquela função ali de psi de x de t, né, vezes o operador B, né, e o meu estado quanto psi de x de t. Mas, né, tanto essa função como essa daqui, ela pode ser escrita, né, na base que eu acabei de encontrar, essa base desse operador O. Então, como é que fica esse operador B aqui? Vai ser um somatório em M, né, de Cm de t, o Bra psi de M, aí vem o meu operador B, que multiplica um somatório de N, Cn de t, né, aqui estrela, né, obviamente, psi de N. Tudo bem? Então, o valor esperado desse operador qualquer, que é diferente de O, obviamente, né, vai ser um somatório aqui duplo, Nm, certo? De quem? De Cm, estrela, Cn de t e psi de m, b, psi de n. Né? Agora preste atenção aqui. Do jeito que eu escrevi aqui, né, perceba que b, quando atuar nessa base aqui, nessa função de base, não necessariamente produz um alto valor vezes, né, a sua função de base. Então, pode ser que b, atuando nessa função de base aqui, psi de n, né, produz um estado qualquer, que eu não sei quem é, psi de beta, né, que não é a mesma função, ou seja, não necessariamente é uma relação de alto valor e alto vetor. Então, eu não tenho como sair dessa representação aqui, a menos, né, que esse rapaz aqui seja uma autofunção de B. Então, daqui não há mais o que fazer. Essa representação aqui, né,
é o que a gente conhece como representação do operador B, tá bom? Na base, né, de O. Né? Então, aqui a gente pode dizer que é um BMN, que é uma representação de B, de psi de M, B, psi de N. Né? Essa representação aqui, ela pode ser, inclusive, né, matricial. Você pode entender isso aqui como sendo uma representação matricial. Por quê? Porque os elementos aqui, B11, né, B12, B13, né, e assim vai. Aqui você vai ter o B21, B31 e assim vai. Você vai construindo essa matriz aí, né, onde, por exemplo, B12 vai ser o produto interno do psi de 1, por exemplo, com o B atuando aqui no psi de 2. Né? Isso aqui vai produzir um determinado valor, né? Que a gente não sabe ainda. Tá bom? Agora perceba o seguinte, né? Você tem aqui B, psi de 1, B, psi de 2, né? E o B de 2, 1, por exemplo, é psi de 2, B, psi de 1. Né? Como é que a gente pode manipular isso daqui? Né? Como é que a gente pode tentar entender esse rapaz aqui? Ó, uma coisa interessante que vai acontecer é que se o B for hermitiano, né? Se a gente tiver operador B, né? Não precisa ser observado físico não, mas se B for hermitiano, o que vai acontecer com a sua representação matricial? Né? Então aqui B é igual a B W. Né? Esse produto interno aqui, né, o B21, né, vai ser o seguinte, ó, psi de 2 e psi de 1. E aí eu posso fazer o seguinte, esse cara aqui, né, ele quando passa para cá, ele passa com o seu operador hermitiano, né, psi de 2, psi de 1. Tá bom? Quando a gente inverter aqui, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? O que acontece aqui? Ó? Perceba que como esse rapaz aqui é hermitiano, isso aqui vai ser equivalente a B, psi de 2, psi de 1. Né? Perceba que eu fiz aqui, eu posso passar o operador para cá, desde que eu leve, né, o hermitiano, né, adjunto. Agora, daqui para cá, eu só posso dizer que isso aqui é verdade, pois, né, B é igual ao seu hermitiano adjunto. Tá bom? Agora aqui eu posso inverter. Né? Eu posso dizer que isso aqui é psi de 1, B, psi de 2, asterisco. Né? Posso inverter esse rapaz aí, sem problema nenhum. E aí o que vai acontecer? Né? Isso aqui é igual a quem? É o B de 1, 2, asterisco. Né? Então, quando B é igual ao seu hermitiano, como é geralmente nas representações matriciais, né? O elemento de matriz B21 é igual ao elemento de matriz B12. Então, na verdade, né, para um operador hermitiano qualquer, tá bom? A sua representação matricial vai ser o B11, B12, B13, né? E aqui vai ser o B12 estrela, né? Que é justamente o B13 estrela e assim vai. Né? Isso aqui é quando você tem um operador hermitiano. Tá bom? Operador hermitiano. Mas vamos voltar aqui ao problema do alto valor, né? do valor esperado. Então, aqui o valor esperado de B, que pode depender do tempo, né? Mesmo ele sendo hermitiano, vai ser um somatório duplo aqui, Mn. O produto dos coeficientes,
vezes um elemento de matriz aqui é Mn. Tá bom? Elemento de matriz, tá certo? Mn. Tá bom? Agora, lógico que no caso, né, se você pegar, por exemplo, se o operador B for o próprio O, né, o que acontece com o valor esperado de O? Vai ser um somatório de Cm de T, e aí a gente tem Mn. Mas quem é a representação matricial na própria base dele? Né? Do O na própria base que ele gera. Né? Como isso daqui é um produto de psi de M, né? Perceba que Mn é igual ao psi M, psi de N, mas isso aqui é uma relação de alto valor e alto vetor. Então, aqui sai o alto valor, vai ficar psi de M, N, que é o alto valor, psi de M. Com uma base ortogonal, né, ortonormal, isso aqui vai ser ON delta de MI. Né? Ou seja, a representação matricial do próprio operador, né, que gera a base, né, próprio operador, isso aqui vai ser diagonal. Vai ser 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 3, 3 e assim vai. É uma representação diagonal. Tá bom? Com isso, o valor esperado de O, em função do tempo, vai ser o quê? Aqui vem a delta, então vai ficar um somatório só de N, Cn ao quadrado, vezes o alto valor. Né? Ora, mas quem é isso aqui? Isso aqui é a probabilidade, né, como a gente já discutiu, de fazer uma medida de O e obter o seu alto valor. Então, o valor esperado de O, como a gente já deveria imaginar, é um somatório, né, de N, né, da sua probabilidade de obter o determinado valor vezes o alto valor. Né? Ou seja, só confirma, né, que isso aqui é uma média, né, estatística. O valor esperado é uma média estatística. Por quê? Porque é a probabilidade vezes os valores que você pode medir. Tá certo? Tá bom? Aí eu posso dizer mais. O que tem de interessante nesses coeficientes C de N? Né? A gente viu que C de N, né, é o produto interno de uma base, por exemplo, psi de N, com a função que eu estou calculando, psi de x de t, meu estado quântico, né, qualquer. Tudo bem? Mas perceba o seguinte, que psi de x de t, né, vamos reescrever essa expressão colocando agora o próprio coeficiente Cn dentro da somatória. Então vai ficar assim, ó, somatória de N. Eu deveria colocar o C de N aqui, né? Mas eu não vou fazer isso não. Vou colocar psi de N, psi de x de t. Tá bom? Isso aqui, mais uma vez, isso aqui é um número. Né? É um coeficiente, tá certo? Que multiplica o vetor de base, psi de N. Né? Ora, como isso aqui é um número, isso aqui é um vetor, eu posso fazer uma inversão aqui. Eu posso fazer o seguinte. Psi de x de t, olha uma situação interessante aqui que vai acontecer. Não é? Já que esse rapaz aqui é um número, esse daqui é um vetor de base, eu posso simplesmente colocar o vetor antes do número, sem problema nenhum. Isso não vai mudar nada não. Então eu vou fazer assim, ó, psi de n, psi de n, psi de x de t. Né? Quando eu olho para essa expressão aqui, né, eu posso imaginar o seguinte. Eu posso imaginar que aqui eu tenho o meu estado quântico qualquer, né, genérico, e eu tenho novamente ele bem aqui. E antes dele eu tenho um somatório junto com a função de base e o próprio Bra. Né? Ora, se eu pudesse imaginar isso daqui como um caso separado, né, ou seja, eu posso imaginar que isso aqui é o meu psi de x de t, um somatório de n, psi de n, tá bom? Psi de n aqui também. Aí eu posso imaginar que isso aqui era um produto, né, com ele mesmo. Né? Se você olhar bem,
né? Como esse cara aqui é ele, o próprio estado qualquer, e esse cara aqui é o próprio estado qualquer, tudo isso aqui deve ser quem? Deve ser um operador identidade. Por quê? Porque um estado para ser igual a ele mesmo depois de atuação de um determinado operador só se for o próprio operador identidade. Né? Qualquer outro operador transformaria o resultado final, não daria igual a ele mesmo. Então esse cara aqui, a gente pode dizer que a identidade, né, o operador identidade é equivalente a um somatório de n multiplicado por isso aqui. Né? Ora, mas o que é que significa isso? O que significa isso? Não é um produto interno. Né? O que significa o produto de um cat com bra? Né? A gente viu que bra que multiplica um cat qualquer, né? Isso aqui é um número. Né? O produto de um número com um cat, isso aqui é um vetor. Né? Agora, o produto de um bra ou de um cat com bra, isso significa o quê? Né? Na linguagem matricial, na linguagem, digamos, da álgebra linear, perceba que eu estou somando, né, fazendo uma somatória, né, de uma entidade aqui que eu não sei identificar o que é, isso está me dando um operador identidade. Então, provavelmente, todos os elementos dessa soma aqui são operadores. E aí, na verdade, a resposta para isso daqui é que isso daqui realmente é um operador. Né? Operador o quê? Né? Isso aqui é chamado de operador. Esse produto desse cat com esse bra, né, é chamado de operador projeção. Por quê? Né? Por que o nome disso aqui é operador projeção? Por que eu posso dizer que isso aí é um operador projeção? É muito simples. Ó. Se você pegar, disser que isso aqui é um operador, por exemplo, vou chamar assim de lambda in, né? Como sendo esse rapaz aqui que multiplica esse rapaz aqui, né? Perceba que a atuação desse operador lambda n em um estado quântico qualquer alfa faz o quê? Né? Faz com que o resultado final seja um vetor, né? Seja a multiplicação do alfa com a minha base psi de n e seja um vetor na direção de psi de n. Né? Então, a atuação de lambda n nesse alfa aqui, né, é um número que nada mais é do que uma projeção. Né? Por quê? Porque é o produto interno do alfa com psi de n. Né? Multiplicado pelo vetor psi de n. Então, isso aqui, na verdade, é um vetor na direção de psi de n. Projetado. É como se eu tivesse aqui um vetor alfa qualquer. E aí eu tenho minha base psi de n. O que esse operador projeção faz, né, é calcular aqui o tamanho da projeção de alfa sobre o meu psi de n e calcular o vetor resultante. Então, esse vetor resultante aqui que eu vou chamar de beta, né, nada mais é do que a projeção de psi de n com alfa na direção de psi de n, né, que é simplesmente a atuação do meu lambda n, que é o operador projeção, na direção de alfa. Daí o nome, né, que esse rapaz aqui, esse operador aqui, é chamado de operador projeção
ou, né, projetor. Tudo bem? Chamar de projetor. Tudo certo? Então, para isso que serve esses operadores, projeção aí, né? É uma forma de você representar fazer a projeção de um estado quântico sobre uma determinada base, encontrar um novo estado quântico projetado em cima dessa base. Tá bom? Aí perceba a outra utilidade do operador projeção, né? Se eu pegar aqui o meu, por exemplo, se você calcular o valor esperado de O, né, como eu já fiz aqui, eu vou ter que fazer o produto de psi de x de t, o operador O, né, e o psi de x de t. Tudo bem? Mas aí eu sei que esse rapaz aqui ele pode ser escrito na base do O. Né? Então aqui vai ficar um somatório m, né, da função de base psi de m, juntamente com o coeficiente Cn, estrela. E aí vem o meu operador O, né? E aí vem um outro somatório aqui, psi de m, Cn, né? Psi de n. Né? Ou seja, aqui vai ficar um somatório duplo, tá bom? De Cm, certo? O que mais? Cn, né? Aí vem a representação matricial do próprio operador O. Né? Que nada mais é do que a atuação do seu operador na própria base, é o alto valor, né, vezes a base. Então, esse aqui vai ser um somatório duplo, né, de Cm estrela, Cn, o alto valor ON vezes a delta de Mn. Ou seja, isso aqui é um somatório só de Cn estrela, Cn de t vezes o alto valor. Aqui é justamente o nosso alto valor. Já fiz isso com vocês. Né? Agora vamos olhar com calma. Quem são os coeficientes? Aí, ó, olha como é interessante. Se eu fizer isso aqui como sendo um somatório de Cn, como eu já fiz aqui, esse Cn estrela nada mais é do que o meu estado quântico, psi de x de t, produto interno com psi de n. Né? E quem é esse rapaz aqui? É o psi de n, né, vezes o estado quântico aqui, x de t. Tudo isso aqui vezes o alto valor O. Né? Agora vamos lá. Ó. Eu sei que o valor esperado, né, como eu já fiz aqui, é um psi de x de t, O, psi de x de t. Tá bom? E eu estou dizendo que isso aqui é um somatório em n, né, de quem? Dessa função. Agora eu vou separar a função de onda original e na forma de Bra e a função de onda original na forma de Ket. Né? Quando eu fizer essa separação aí, eu posso dizer que isso aqui é assim. Ó. Eu vou retirar dessa somatória esse termo aqui, que ele não depende da somatória, e nem esse termo aqui depende da somatória. Né? Eu posso fazer o seguinte, dizer que isso aqui é assim. Ó. É um psi de x de t, que multiplica uma somatória de n. Aí quem é esse rapaz aqui? Ó? Olha como é interessante. É um psi de n, né? Ket Bra, né? Vezes o alto valor, que multiplica agora o meu psi de x de t. Ora, então eu retirei, né, aqui eu tenho o valor esperado e aqui eu tenho o operador. Né? Aqui eu tenho novamente as funções separadas, então tudo isso aqui deve ser o operador. Tudo isso aqui deve ser o operador O. Então quem é o meu operador O? Olha como é interessante. Ó. Isso aqui é o nosso projetor, então o operador O, outra forma de você enxergar o operador O é como sendo um somatório em n de psi de n vezes o seu alto valor. Né? Ou seja, o operador O, desde que você conheça a base, ele é a somatória dos projetores
que multiplica o alto valor. Essa estrutura aqui é extremamente poderosa. Você dizer que um operador ele pode ser escrito como sendo uma soma dos autovalores juntamente com os seus projetores, né, é uma forma de escrever um determinado operador muito poderoso. Então, todo operador, né, que possa ser diagonalizável, né, que possa ser encontrado aqui uma base, né, colocar aqui todo operador diagonalizável, de tal forma que você possa encontrar uma base, pode ser escrito por uma somatória dos autovalores juntamente com seus respectivos projetores. Certo? Todo operador pode ser escrito dessa forma. É uma soma do alto valor vezes o seu projetor. Tudo bem? Como é que fica agora toda essa brincadeira aí no caso contínuo? Né? Ora, no caso contínuo a gente tem os exemplos dos operadores, né? X e π. Os operadores X e π, como a gente já viu aqui, né, na aula passada, eles possuem funções de base, né, suas autofunções, que a gente pode dizer assim, x, né, como sendo funções que a gente já calculou. Né? Então, P atuando na sua função de base, chamando aqui cat P, vai produzir um autovalor vezes esse cat P. Né? Ou na linguagem de funções, né, x atuando aqui num f de x', em função de x, me dá um fx' vezes o f' de x. Né? O P, atuando aqui num g de p' de x, me dá um p' g de p' de x. Foi isso que a gente descobriu. E a gente já descobriu que f de x, x' é a nossa delta de Dirac. Né? E o nosso g de p' de x, a gente fez essa continha aí, eu mostrei para vocês que era a exponencial de i p' de x, né? Sobre h cortado, sobre raiz de 2π h cortado. Né? Com isso, as relações aqui, no lugar da delta de Dirac, da delta de Kronecker, né? A gente tem a delta de Dirac, ou seja, x duas linhas, né? Isso aqui é um delta de x menos x duas linhas, né? E o P' com P duas linhas, isso aqui é um delta de P', P duas linhas. Tá bom? Vale essas relações aí. Né? Agora, como é que a gente pode usar essas funções aqui para descrever também um estado quântico qualquer, psi de x de t? Né? Será que a gente pode fazer essa mesma análise, né? Fazer uma somatória aqui de Cn, né? De t, e usar como função de base essa função f de x? Né? Será que a gente pode fazer isso daí? Ora, se a gente for pensar assim, né? Uma função qualquer, né? Só que aqui perceba que o espectro, né? Deixa de ser contínuo, deixa de ser discreto, passa a ser contínuo. Então, isso aqui, na verdade, ele é transformado, né? Como é contínuo, a gente tem que fazer uma integral, né? Digamos assim, em x', né? De quem? De um coeficiente aqui que eu não sei quem é em função do tempo, mas que dependa também de x', tá bom? Da nossa função aqui, delta de x menos x', que é a nossa função de base. Ora, essa integral em si me dá o quê? Um c de x de t. Ou seja, c de x de t é o próprio psi de x'. Então, isso aqui não tem nada. Usando a função de base da posição, né, a gente não ganha muita coisa. A gente simplesmente encontra que a forma de eu escrever aqui a função, né, por exemplo, um estado quântico qualquer aqui, psi de x de t, como sendo uma combinação, né, que dependa do tempo da minha função de base x',
O que eu ganho simplesmente é que o nosso Cn, né, se é que assim a gente pode dizer agora, de t, né, isso aqui vai ser simplesmente a própria função ψ de x de t. Aqui a gente não ganha muita coisa usando o espaço, né, da posição, tá certo? O máximo que você tira daqui é simplesmente uma relação do uso da função delta com relação ao coeficiente, ou seja, o coeficiente é a própria função de onda. O coeficiente na base de x é a própria função de onda, o que não nos dá muita coisa, porque a gente já está usando o espaço da posição, né? Então, usar o espaço da posição para representar uma função de onda que já está representada no espaço da posição, isso não nos diz muita coisa, né? Não nos ajuda a representar esta função, né? Porque os próprios coeficientes são a própria função de onda, né? Então, como se você tivesse simplesmente usando aí a identidade, né? A própria identidade, tá certo? Agora, da mesma forma que a gente fez no caso discreto, né? Como esse rapaz aqui ao quadrado simbolizava também a densidade de probabilidade, né? A probabilidade no caso lá, isso aqui no caso contínuo, né? Multiplicado pelo elemento de comprimento, né? Isso aqui vai ser também a probabilidade, né? De, ao fazer uma medida de quem agora? De x, né? Obter x', né? No instante t, né? De tal forma que esse cx, né, ao quadrado, como já é a nossa própria função, né, isso aqui é uma densidade de probabilidade. Densidade de probabilidade por quê? Porque é dividida pelo elemento de comprimento, né? Agora essa brincadeira toda ela fica mais interessante quando a gente leva para o espaço dos momentos. Então, se eu quiser pegar essa mesma função de onda, ψ de x de t, né, e descrever agora usando a nossa função de base do momento, ou seja, um somatório aqui de P', um Cp' de t, né, usando as funções de base do momento, como é que fica essa brincadeira? Então a gente transforma isso aqui no integral de dp', né? Aí vem o nosso Cp' de t, que eu não sei quem é, né? Só que com a função de base no espaço do momento, que é quem? É elevado a I'P' de x sobre ψ de 2πh cortado. Tá bom? Olha como fica interessante, né? Quando a gente pega esse rapaz aqui, a gente diz agora que o nosso ψ, né, de x de t, ele é escrito como uma integral, né? Eu posso dizer que isso aqui é 1 sobre 2πh cortado, né? Um dp', c de p de t, certo? Que multiplica e elevado a p' de x, né? Da mesma forma, né, que a gente já sabe como encontrar esse rapaz aqui. Se essas funções são ortogonais, eu sei que Cp' de t vai ser igual ao produto interno de P', é só você olhar para cá, ó, com a própria função de onda, né? Ora, mas quem é esse produto interno? O produto interno aqui vai ser, né, uma integral de quem? Do Bra. Quem é o Bra? É uma integral aqui de P' menos I P' de x, porque eu estou pegando o complexo conjugado, sobre h cortado, 2πh cortado, vezes a minha função de onda, ψ de x de t. Olha como é interessante, né? Aqui, perceba que como a integral aqui não vai ser no P', né? Porque essa aqui é integral no x. Desculpa aqui, só integral no x. Né? Mas aqui a função de base é a mesma, certo? Porque a função depende de x. Então a integral tem que ser no x. Aí você chega com a conclusão seguinte, ó, que a minha função ψ de x de t, ela pode ser
calculada como sendo 1 sobre 2π h cortado na integral de dp' de c de p' de t elevado a i p'x, ou onde o meu cp' de t é 1 sobre 2π h cortado, a integral no x de quem? De psi de x de t elevado a menos i p'x. Né? Essas duas integrais aqui em conjunto são chamadas de transformada de Fourier, como já é conhecido lá na análise funcional desde muito tempo. Né? É chamada transformada de Fourier. Que a gente encontra aqui basicamente fazendo uma conversão de tudo que a gente aprendeu, né, para o lado, né, do espectro contínuo. A gente já encontrou as funções de base, agora é só escrever, né, como sendo integrais e não mais como somatórias. Tudo bem? Então, esse rapaz aqui, ele é o coeficiente, mas ele é chamado de φ π' de t. Né? É chamado de função de onda no espaço dos momentos. Na verdade, esse φ de P' de t é só uma forma diferente de escrever o psi de x. Né? Então, o estado quântico de uma partícula qualquer, você pode escrever usando a função de onda tradicional, psi de x de t, né? Ou você pode usar a função de onda do momento, psi de t de p de t. Né? Tudo isso aqui, os dois, né, representam o mesmo estado quântico. Né? E a forma como você sai de um para o outro, né, é usando a transformada de Fourier. Mas não é duas coisas distintas, é a mesma função de onda. Só que ora você representa ela no espaço da posição, ora você representa no espaço dos momentos. Tanto é que os coeficientes aqui da expansão, né, eles dependem da própria função de onda. Então não tem como a gente separar os dois. Né? Não são coisas distintas, são coisas que estão correlacionadas. Tá bom? E a forma como você transita entre os dois é simplesmente usando aí, né, as chamadas transformadas de Fourier, que nada mais é do que uma integral, né, como se eu estivesse representando agora a minha função de onda, né, no espaço dos momentos ou no espaço, né, da posição. Então, novamente, como esse cara aqui ao quadrado representa a densidade de probabilidade, né, como eu já comentei aqui, ó, da mesma forma, o C de x' de t, né, vezes 1 dx, isso aqui representa a probabilidade, né, de fazer medida de quem? De x e obter, né, x', né, o C P' de t, por exemplo, que é esse rapaz aqui, ao quadrado dp', né, é uma probabilidade de fazer medida de quem? De P e obter P'. Não importa se você está usando aqui a representação da posição ou a representação do momento. Né? O que importa é que esse rapaz aqui ele é um coeficiente que quando você eleva ao quadrado é a própria, né, densidade de probabilidade. Tá certo? Então, assim como esse rapaz aqui, né, representa a densidade de probabilidade no instante de tempo, isso aqui é uma densidade de probabilidade, né, em t, né? Esse rapaz aqui também é uma densidade de probabilidade em t também. Só que pode ter cara diferente. Enquanto você pode ter no espaço da posição uma densidade, uma distribuição assim, né,
Isso aqui é no espaço da posição, certo? Você pode ter no espaço dos momentos uma coisa totalmente diferente. Você pode ter uma coisa mais fina, né? Uma coisa assim. Sem problema nenhum. Né? Tudo vai depender daquilo que você está querendo descrever. Né? Então, apesar das densidades de probabilidade serem distintas, né? Em geral, esses caras são diferentes. Tá bom? Esse psi de x de t quadrado, né, é diferente do psi de t, né, naquele mesmo instante de tempo. Você não tem a mesma cara de olhar para um estado quântico no espaço da posição no espaço dos momentos. Mas, né, é importante que você entenda que o quadrado dos dois, quando integrado, né, aí a própria transformada de Fourier ela preserva isso daí. Né? Isso aqui é igual a integral, né? No caso aqui de menos infinito até mais infinito, que é onde é definido a base, né, do momento e da posição. Tá certo? Essas integrais aqui elas são preservadas. Então, isso aqui, né, quadrado aqui em dp, isso aqui tudo é igual a 1. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu queria só deixar aqui um aparato genérico, né? A gente não está falando aqui de problema específico nenhum, não precisa ser partícula livre, não precisa ser pulso infinito, né? É só como que você vai manipular, né, os projetores, as funções de base, né, as integrais que você tem que fazer, as matrizes, né, os operadores, quando você tiver espectro contínuo ou espectro discreto. Né? No espectro contínuo e discreto, a forma como você enxerga, né, as funções de onda é um pouquinho diferente, mas a interpretação ela é a mesma. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Até mais.